Senhor, amados e queridos irmãos, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos para uma vez mais estarmos estudando a palavra do Senhor nosso Deus, em especial, começando mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. E eu quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade. Tivemos hoje a falta de luz, da energia, e quase que nós não íamos conseguir transmitir esta nossa primeira lição. Mas graças a Deus que o Senhor nos deu assim a oportunidade para nós estarmos juntos estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Você que já está chegando, sou grato a Deus por tua vida. E com certeza nós estaremos juntos aprendendo uma vez mais com o nosso Senhor, aprendendo com o nosso querido Salvador Jesus Cristo. A lição ou a revista, o trimestre que nós estaremos estudando a partir do próximo domingo tem esta capa. E com certeza será muito bom. Os estudos serão baseados no livro de Jó, do patriarca Jó. E com certeza nós aprenderemos muito com esse honrado homem de Deus, que marcou a sua época, marcou a sua história com belíssimos ensinamentos. A lição de hoje, ela já vai colocar para nós algumas coisas importantes que nós destacaremos no decorrer deste estudo, e eu te convido a vir comigo. Como é um dia oficial e também esse material depois vai para o nosso canal do YouTube, eu quero já agradecer a você que está comigo, que vai participar dessa transmissão, mas eu convido você a orar comigo também, suplicando a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, para que juntos nós possamos crescer na presença do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar com os teus filhos e filhas quando vamos estudar esta linda lição acerca da vida de Jó. Que o Senhor possa nos orientar, nos ensinar tudo o que é necessário para as nossas vidas. Assim eu oro, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Teremos total de 13 lições até o final de dezembro. A primeira lição hoje, o livro de Jó. A segunda, quem era Jó. A terceira, Jó e a realidade de Satanás. O drama de Jó, o lamento de Jó. A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. A teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. A teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A última defesa de Jó, lição 10 a 11. A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Lição 12, quando Deus se revela ao homem. E lição 13, quando Deus restaura o justo. Tá bom, amados? Eu vou fazer aqui as primeiras leituras e depois então eu faço menção dos irmãos que já assumiram lugar na nossa sala para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Lição primeira, 5, no caso aqui está 5 de... Está falando que é 5 de julho, mas não é, né? É outubro, mês de outubro, tá bom? Primeiro domingo de outubro, o livro de Jó. Texto áureo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11, é o nosso texto áureo. A verdade prática diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então Jó vai trazer para nós informações maravilhosas acerca da existência de Deus, e não somente isso, vai retratar também
a existência de Satanás. É um dos pouquíssimos livros da Bíblia que retrata a pessoa de Satanás entrando em cena. Às vezes nós vemos espíritos, enfim, mas aqui diretamente Satanás ele vem para tentar Jó, né? E eu já quero fazer menção aqui dos irmãos, porém antes, só fazendo a leitura do texto bíblico, eu vou ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e depois vamos ler Ezequiel 14, 20. Diz assim: toda a escritura, toda, tá, irmãos? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Versículo 20 de 14 de Ezequiel. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem seu filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Muito bem, nós vamos entrar na nossa lição, mas eu quero fazer menção dos irmãos e, na medida do possível, que os irmãos forem chegando também, nós vamos fazendo menção. Hoje quem abriu os trabalhos foi a Leia Rodrigues, minha cunhada, Deus te abençoe. A irmã Zuma também, Deus abençoe, a paz do Senhor. Meu mano Nelson, a paz do Senhor. Irmã Sueli Barros, a paz do Senhor. Sônia Maria, a paz do Senhor. Irmã Rose Martins, presbítero Leci, Deus abençoe. Irmão Ellison, Shalom Adonai, a paz do Senhor, companheiro. Deus abençoe o irmão, a sua mamãe, sua esposa, seus filhos, em nome de Jesus. Irmã Silvia de Fátima também, a paz do Senhor. Meu mano Nelson, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Irmão Ellison já compartilhou com 20 pessoas. E a irmã Laís e Luísa também está chegando também. O seu esposo também. Deus abençoe grandemente Giovanni, Deus abençoe esta família, esse casal, essa família, em nome de Jesus. Essa lição de hoje, ela tem como objetivo geral que é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Temos 3 pontos ou tópicos que estudaremos no decorrer da lição. Primeiro, mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto na qual Jó viveu. Especificar o gênero literário de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E terceiro, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Qual é a mensagem que o livro ele quer passar para nós, os seus leitores? Sempre quando nós estivermos lendo a palavra de Deus, estivermos lendo um livro como esse, um livro histórico, é sempre interessante nós procurarmos conhecer um pouquinho, né, do contexto daquela história. E é o que nós vamos aprender exatamente nesta lição introdutória, né, da revista. Vamos estar aprendendo então como Deus ele vai de uma forma maravilhosa mudar o cativeiro de um homem que tinha tudo, perdeu praticamente tudo e depois tem tudo em dobro novamente. Então vai ser uma bênção esta lição. E eu te convido, se você já tem a revista, se você desejar me acompanhar pelo exemplar da revista, amém. Se você não tiver, me ceda por alguns minutos a sua atenção, tá bom? Me ceda para mim a sua atenção e eu ficarei honrado de estar participando com os amados irmãos. Irmã Simone Barros, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Vamos lá então? Se você puder colocar para mim, quantos compartilhamentos a gente já tem? Quando vamos estar iniciando o estudo, já a introdução, se você puder, coloca para nós aí, tá bom? Só para a gente poder ir tendo aí uma ideia em quantos lares, em quantas casas entraremos hoje com a palavra do Senhor nosso Deus, tá bom?
A introdução diz assim: nesse trimestre, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo, sobretudo no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Tá vendo, amados? O livro de Jó nos dá uma ideia que nós devemos... Obrigado, Mano Nelson. Estamos com 110 compartilhamentos no início do nosso estudo, tá? Que Deus abençoe você que compartilhou, você que vai estar compartilhando ainda. Que Deus abençoe. Marcos Brito, seja bem-vindo, companheiro, em nome de Jesus. Se eu não conseguir anotar os pedidos de oração, tá bom? Nós vamos... foi desmarcada a cirurgia, irmã Sueli Barros. Nós vamos estar orando, Márcio Maciel, Teresópolis, Deus abençoe, companheiro. Nós vamos estar orando por todos da live. Mesmo que eu não consiga citar os nomes, mas no final desse estudo estaremos orando, abençoando a sua vida, a vida de quem está precisando da bênção de Deus, em nome de Jesus. Então, esse livro de Jó, ao lermos a narrativa de Jó, como era a vida dele, como ele se apresentava diante de Deus, como Deus o via, como ele era visto pelos seus amigos, como ele era visto pelas pessoas que estavam à sua volta. Irmã Elaine, a paz do Senhor. Irmão Márcio, a paz do Senhor. Irmã Sueli Barros, que bênção. Deus abençoe, irmã Sueli. E você que está chegando, não deixe de compartilhar. E você que está no canal do YouTube também, você que pesquisou, encontrou esse material, não deixe também de comentar, não deixe de estar deixando o seu like, a sua curtida, e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? É só ir lá embaixo, se inscrever e ser acionado sempre quando estivermos com um novo vídeo. Então, esse livro vai alimentar a nossa esperança. Alguém que fala que algo que está ruim pode ficar muito pior. Mas no caso de Jó foi exatamente o contrário. O quadro dele era um quadro muito triste, um quadro muito desfavorável. Porém, o Senhor, com sua infinita graça e misericórdia, vai atuar sobremaneira na vida de Jó. E o quadro dele vai ser totalmente restaurado para a glória de Deus. Eu já aproveito para dizer para você que está comigo nesta aula, independe do quadro que você está apresentando hoje, que você está vivendo hoje, mas acredite, Deus está no controle da tua vida e da tua situação. No primeiro tópico, diz assim: autoria, local e data do livro de Jó. No primeiro subtópico diz o autor de Jó, a pessoa histórica de Jó, a terra de Jó e a época de Jó. Vamos lá então no nosso primeiro tópico. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalho. Então, queridos, o livro de Jó não vai apresentar um autor. O livro de Jó não apresenta quem é o seu autor. Se nós falarmos foi este, foi aquele, apresentarmos sem ter uma base bíblica, nós incorremos, irmã Silvia, num erro muito grande. A verdade, e nós temos que ter isso em mente, o importante é nós entendermos, embora o livro de Jó não apresente o seu autor, mas é uma história real. É algo que de fato aconteceu. Jó, ele é um patriarca que vai ser citado por outros escritores bíblicos. A paz do Senhor, irmã Eliane. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, a autoria de Jó não tem
é o nome do autor que escreveu Jó, tá certo? 2. A pessoa histórica de Jó. Irmã Cidélia Guzmão, a paz do Senhor Jesus. Irmã Cidélia, eu fiquei em dúvida hoje. Eu acho que eu vi uma postagem antiga da irmã. Eu não sei porque acabou a luz, eu fiquei perdido. A irmã está fazendo aniversário hoje, por esses dias? Será que eu vi alguma coisa assim? Só confirma aí, por favor, se a irmã fez aniversário ou se alguém lá na família fez aniversário. Coloca para nós aí, tá bom? Então, a pessoa histórica de Jó. Jó não é um personagem fictício. Jó não é um personagem de ficção. A história de Jó é uma história real, é uma história verídica, é uma história que vai apresentar, né, uma realidade muito grande. É claro que se a pessoa ler o livro de Jó com uma mente puramente humana ou carnal, ele não vai conseguir ver o que Deus realizou, o que Deus fez na vida de Jó. Então diz assim, a Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionada ao lado de Noé e Daniel. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica de Jó do princípio do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. De fato, nós vamos entender, a irmã Thelma chegou também, Deus abençoe, nós vamos entender que, irmã Elaine, que Jó, ele é real. Jó, a história dele é uma história real. E isso é muito importante para nós. Nós termos essa certeza de que Deus estava no controle da sua vida. E ele então vai ser citado por outros homens que, ao conhecer o relato sobre a sua vida, eles vão então citá-lo como alguém que teve perseverança para passar aquele momento difícil e alcançar a bênção e a vitória vinda da parte do Senhor nosso Deus. Qual foi o local que essa história aconteceu? A terra de Jó, no 3, já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto de Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. A paz do seu irmão José Paulo. Então, era de fato um morador, Jó era um morador da terra de Uz. Não era uma terra fictícia, era uma terra, era um local real, e o irmão que estuda, né, os comentaristas bíblicos, eles vão então dar esta localização da terra de Jó. Por quê, queridos? Nós temos que aprender esses detalhes para que nós, ou a nossa fé, irmã Luciana Gonçalves, a paz do Senhor, presbítero Alessandro, demais familiares, Deus abençoe. Por que nós temos que conhecer esses detalhes? Para a nossa fé não ser naufragada quando alguém trouxer algum pensamento contrário. Quando nós aprendemos, por mais que alguém fale para tentar nos desvirtuar o nosso pensamento, nós diremos, não, eu acredito, porque a palavra de Deus, ela está dizendo isto e é uma verdade, é uma realidade. Qual é a época de Jó? Jó viveu quando? Quando que Jó viveu sobre a terra? Diz assim,
A irmã Thelma está dizendo, o livro nos ensina que as adversidades da vida vêm para os justos e os ímpios. É verdade. As adversidades vêm para todos. Tá bom? Irmã Lena, a paz do Senhor. Porém, nós vamos ver aqui que existe no decorrer do livro alguns pensamentos que vão contrariar a palavra de Deus. Vão contrariar o pensamento bíblico, tá bom? Nós vamos falar sobre eles daqui a pouquinho. Então, qual é a época de Jó? A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, período de Abraão, de Isaac e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, tá certo? Visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa, as filhas de Jó, coerdeiras juntamente com seus irmãos, tinham herança, o que não era permitido na lei de Moisés. A palavra hebraica que se está traduzida como uma peça de dinheiro só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis e outra em Josué. Sendo que no caso de Jó, Deus permitiu e tem a diversidade que somos nós que procuramos. Verdade, irmã Thelma. Tem situações que Deus permite, que é permissão de Deus, mas tem outras que nós pegamos com as próprias mãos. Aí o problema vai ser mais sério. Temos que perseverar nos momentos difíceis para Deus sempre, pois Deus sempre chega na hora certa. Perseveramos porque Deus vai chegar, irmã Silva. É verdade. Que Deus nos abençoe. Então, olha só. Nós vemos então por que eles vão datar que Jó ele é do período patriarcal. Porque algumas coisas, sabe, ainda não tinha sido elaborado. Obrigado, irmã Helena, pelos compartilhamentos, tá bom? Ainda não havia sido elaborado. Por exemplo, se já tivesse sacerdote na época de Jó, ele mesmo não precisaria sacrificar pelos seus filhos. No tempo certo, ele procurava o sacerdote e oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Mas, por não haver ainda, e Jó ser temente a Deus, então ele mesmo fazia essa parte, que mais tarde vai ser restrita aos sacerdotes. Outro ponto também que fala que se já houvesse a lei, as filhas de Jó não teria como herdar com os demais irmãos, porque a lei iria dizer que quem iria herdar seria os homens da casa. Mas isso é uma outra história que não dá para a gente entrar aqui. Então nós já falamos, esse primeiro tópico vai ser uma apresentação para nós de como deve ser o nosso proceder, irmão Elison, diante do Senhor nosso Deus. Irmão Marcos Brito, como nós devemos proceder, como deve ser a nossa vida, como deve ser o nosso entendimento diante de Deus. E estas lições que nós estudaremos irá nos dar uma ideia de que por mais que alguma coisa esteja dando errado, Deus está no controle de todas as coisas. No segundo tópico, nós vamos ver uma estrutura literária do livro de Jó. O que vem a ser essa estrutura literária? Nós vamos ver como que o livro de Jó ele é composto. Como que quem escreveu, a forma como ele vai escrever, como que ele vai narrar os acontecimentos que está acontecendo, que está chegando para Jó. Como vai ser,
Aí nós vamos ver então, estrutura literária de Jó. No primeiro, prosa e poesia. Segundo, organização. E terceiro, abundância de figuras de linguagem. Vamos lá, prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que, diante dele, há uma obra de natureza poética. Isso torna o livro de Jó, isso não torna o livro de Jó, menos inspirado do que os outros da Bíblia. Não, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa nesta ordem, né? O que é prosa? A gente até costumava de falar, né? Fulano está prosa. O que é prosa? Prosa é um discurso direto, é um texto organizado em parágrafos, né? Então, prosa é um texto que ele vem organizado, né? Então, ele vinha nessa estrutura. Ele vinha prosa, daqui a pouco aparecia a poesia e daqui a pouco, sabe, voltava novamente a prosa. Então, amados irmãos, nós vamos ver como Jó ele vai trazer para nós essas informações. A gente vai ver Jó falando com Deus, nós vamos ver Deus respondendo a Jó, nós vamos ver os amigos de Jó também falando com ele, apontando o seu erro, apontando a sua falha. E é assim mesmo. A vida, ela é assim. Pessoas apontando os erros dos outros, apontam o que Jesus falou. É comum as pessoas olharem um cisco no olho do outro e não ver a trave que está no seu próprio olho. Então nós vamos ver que isso pode acontecer, mas nós temos que ter o cuidado de estarmos seguindo a vontade de Deus. Então, quando nós lermos, nós vamos ver uma prosa, uma poesia, mas isso não quer dizer que o livro não seja inspirado, que o livro seja uma ficção. Não, o livro ele é inspirado, como nós lemos lá no primeiro versículo do nosso texto bíblico, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, disse Paulo a Timóteo na sua segunda carta. Então toda palavra ela vai ter para nós um significado muito importante. Então o texto é uma combinação de prosa e poesia e prosa. Ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, tá? Organizado, uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo e o epílogo estão em prosa. O texto intermediário em poesia. Prólogo é o quê? É a primeira parte do texto, né? O comentarista vem, ou o escritor vem, aponta a primeira parte, né? Esse é o prólogo. E quando chega para o finalzinho é o epílogo. Então nós vamos ver que ele vai estar nesta ordem. Então quando você estiver lendo Jó da próxima vez, ou quem sabe no decorrer dessas lições, a gente lendo o livro de Jó uma vez mais, nós vamos conseguir ver esta não separação, mas essa forma literária, né? A gente vai observar a estrutura como prosa e como poesia. E como o livro de Jó ele está organizado. Como que o livro de Jó está organizado? No texto, em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó,
O que é monólogo? 177 compartilhamentos, que bênção! Será que nós vamos conseguir chegar pelo menos a uns 200, 250 compartilhamentos? Ainda é cedo. Os irmãos da live estão chegando agora. 11, 23 e 15, é hora que os irmãos começam a chegar. Então, quem sabe a gente vai ter um recorde aí de compartilhamentos. Mas eu já agradeço a você que já compartilhou, tá bom? Muito obrigado. Então está organizado assim. No texto em poesia há uma seguinte organização: monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Alguém até diz, né? Ter amigos como esses, né? Só Jesus, né? 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então, nós vamos ver os amigos de Jó falando com ele, os amigos de Jó vindo para vê-lo, e quando eles chegam para ver Jó, eles ficam sem palavras. Mas depois, um por vez, eles tentam, de alguma forma eles tentam ter argumentos para, de alguma forma, dar uma resposta a Jó do que poderia estar acontecendo com a sua vida. É até interessante, amados, que de repente alguém chega para nós, pede oração, ou alguém chega para nós, chega para você, para mim, e fala: olha, eu sonhei um sonho assim, assim, assim. Você consegue me dizer o que vai ser com esse sonho? E a gente nem sempre tem a resposta. Esses meninos, ou esses homens, esses senhores, esse jovem, o Eliú por último, da mesma forma, eles ouviram falar o estado de Jó, e quando eles chegam lá, talvez pensando que ia chegar com uma resposta para dar para Jó, para falar com ele, e eles, quando chegam lá, eles vão ficar boquiabertos com a situação. Eles vão ficar totalmente perdidos por não ter palavras que pudesse expressar naquele momento. Mas depois que eles respiram, passado um tempo, então um a um vai trazer exposições a Jó acerca do mal que havia acometido a sua vida. No subtópico 3º, diz assim: a abundância de figuras de linguagem. O comentarista ele vai dizer para nós que há uma riqueza. Deixa eu só pegar aqui. Há uma riqueza em figura de linguagem muito grande. E nós vamos estar vendo no decorrer desse texto, no decorrer do texto bíblico. Vamos lá então. O livro ele é cheio de metáforas. Esse recurso estilísticos é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade no texto. Ou seja, quando ele quer dar uma vida melhor e maior ao texto, ele usa uma metáfora, ele usa uma comparação, ele vai trazer uma palavra. Dentro dessa palavra, ele vai colocar uma figura que vai expressar algo mais forte dentro daquilo que ele está propondo, daquilo que ele está, irmã Silvia, pensando ou tentando passar para todos. Por exemplo, vou usar uma figura de linguagem no Novo Testamento. E os irmãos poderão me dizer:
No Novo Testamento, há a seguinte expressão. Porém, aí vocês vão me dizer qual é o sentido, né? Porém, né? Ainda que todos os livros que existem, ainda não seriam capazes de relatar todos os milagres que Jesus fez. Ainda nem todos os livros, está escrito lá, ainda nem todos os livros que existem seriam capazes de relatar todos os milagres de Jesus. Vamos lá. Por que o autor usou essa expressão? Porque lhe foi permitido usar essa expressão. Qual era o sentido, irmã Rita, Maria, Nilo Antônio Santos? Qual seria o sentido dessa expressão? Vou dizer para os irmãos qual o sentido dessa expressão. Porém, antes, faço uma outra pergunta. Para nós pensarmos. Se tivéssemos ali com Jesus, tá? Com Jesus, sem escritores, andando com Jesus, diariamente com Jesus, eles conseguiriam registrar todos os milagres que Jesus operou, todos os milagres que Jesus operou ali, todas as pessoas que ele colocou a mão, que ele abençoou? Sim, eles conseguiriam. O que eles não conseguiriam fazer, de fato, era o quê? Era no meio de uma multidão de 5 mil, de 10 mil, presbítero Valdinei, a paz do Senhor, de repente Jesus libera uma palavra de cura. Nós já estamos estudando a lição. Jesus libera uma palavra de cura e no meio daquela multidão, centenas, milhares de pessoas são curadas. Aí, de fato, ficaria difícil. Mas ainda assim, presbítero Valdinei, irmão Marcos, se fosse buscar, conseguiria escrever. Então, por que usou essa linguagem dizendo que nem os livros conseguiriam? Sabe para quê? É para dar ênfase. É para dar, vamos dizer assim, mais valor aos milagres que Cristo realizou. Por isso que vai usar essa expressão. Então, o livro de Jó, ele vai ser rico também com a sua linguagem. Ele vai ter momentos maravilhosos. Ô, irmão Marcos, vamos aí, me ajuda aí, presbítero Valdinei também. Jó é para nós um exemplo de sacerdócio no lar, pois orava, fazia sacrifícios pelos seus filhos, preocupado que tivessem cometido algum tipo de pecado. É verdade. Então Jó, o que ele fazia? Ele mesmo pegava a necessidade dos seus filhos e levava para Deus, como sacerdócio no lar. É um exemplo para nós também. Deus nos coloca na nossa casa como alguém que tem o poder de Deus. Alguém que tem a presença de Deus. Alguém que precisa vivenciar esse milagre na sua vida. Então, irmã Kelly, que está chegando, a paz do Senhor Jesus, chegou alguém da família aí para salvar? Hoje, em nome do Senhor, Deus abençoe. Então, diz assim, esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade, dar mais vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ou seja, ele quer dar um colorido, ao invés dele deixar simplesmente branco ou preto. Preto ou branco. Ele quer dar um colorido, quer dar vida ao texto. E quando ele quer dar vida ao texto, ele vai usar então essas figuras de linguagem. Ele vai usar as metáforas. Por exemplo, ele vai dizer assim, usa a figura do vai e vem, do tecelão. Vai e volta. Vocês já viram?
o tecelão, quando ele está fazendo ali, né, tecendo ali na sua máquina, ele vai para lá e vem para cá. A ideia do tecelão, aplicando para nós, é a ideia da nossa vida. A nossa vida é como a máquina do tecelão, vai e volta. Ou seja, os nossos dias estão passando. O dia vai, volta ao outro dia, e na medida que vai passando, nós vamos envelhecendo, nós vamos deixando de existir aqui nessa vida. É o vai e vem, é a correria, é a brevidade dos tempos. É o Senhor agindo assim para ver se de alguma forma alguém ainda consiga salvar-se. Aí diz mais ainda, o vento, tá tudo lá com referência, o vento, a nuvem, o vento, por exemplo. O vento, Jesus também falou do vento. Vocês se lembram o que Jesus falou do vento? Vou te dar aí segundinhos para você anotar aí. O que Jesus falou do vento? O vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Isso é o vento. Então nós também, nas mãos de Deus, somos da mesma forma. O vento do Espírito nos leva, nos traz, e assim nós vamos fazendo a obra. E com isso, falta somente 4 compartilhamentos para 200. E eu acredito que nós vamos completar 200 compartilhamentos. E em exatamente alguns minutinhos já vamos bater 200 compartilhamentos e quem sabe até passar. Então, irmã Elaine, a nossa vida, presbítero Valdinei, irmã Adriana Gonçalves, a paz do Senhor, a nossa vida nas mãos do Senhor é assim. O vento sopra aonde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Viu? Não disse, já passou. E a tendência agora é chegar a 250 e assim vai, em nome de Jesus. Então, queridos, é muito importante, sabe, que nós tenhamos essa ideia. A nuvem, por exemplo, a nuvem. Quem de nós teria condições de dizer assim, nuvem, você vai ficar parada aqui, porque eu preciso de você me trazendo sombra para mim o dia inteiro. Alguém consegue fazer isso? Não, pelo contrário. Pelo contrário. A gente vê a nuvem e de repente a gente parece que ela tá vindo devagarzinho, mas às vezes ela está passando até rápido. O vento está levando ela, o vento está mexendo com ela. E daqui a pouco ela deixa de existir. Amanhã, outro dia, já é outra nuvem. E outro dia, outra nuvem. Não, é diferente do vento, porque o vento de hoje, né, o vento não muda, o vento é sempre vento. Ele pode vir mais forte ou vir mais fraco, mas é sempre vento. Sempre vento. Agora a nuvem ela vem, ela caiu, choveu, acabou, vai aparecer outra. Então, queridos, nós temos que entender isso. Então, essas linguagens são fundamentais. Ele fala mais ainda, olha, fala de uma corrida, fala da águia, irmã Elza ali na paz do Senhor, fala de uma flor, né? Fala no livro também, há um recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Ele vai tratar também, Jó, sabe, irmã Elza, uma passagem muito linda que tornou até canção tempos atrás, né? Que é o cheiro das águas brotará. E eu e a irmã Thelma, principalmente a irmã Thelma, tem uma experiência muito profunda
com esse texto de Jó, que fala que ainda que se envelhecer, né? Ainda que se envelhecer, mas as suas raízes, ao cheiro das águas brotará. Ô irmão Marcos, o irmão que é bênção na nossa vida também, os seus comentários sempre enriquece a nossa live, tá bom? Às sexta-feira de estudo, é uma bênção ter a participação do irmão. Então, esses recursos que Jó vai usar no seu livro são maravilhosos para nos dar uma ideia do que ele queria passar para nós, para os seus leitores. Eu não diria assim os seus leitores diretamente, porque talvez ele nem pensasse, talvez Jó não pensasse que a sua história viraria um livro, viraria algo maravilhoso, Fogarel, prefeito Valdinei. Ele não sabia disso. Só que foi tão maravilhoso o que ele passou, como viveu, como alcançou a vitória, sabe? Que através da sua vida, nós hoje estamos falando dele. E sempre quando falamos de Jó, a nossa alma enche de alegria em saber que nós temos o Deus Todo-Poderoso que cuida dos seus. Em meio às adversidades, às lutas, o Senhor está sempre cuidando de nós. Presbítero Valdinei, irmã Maria, irmã Camille de Jesus, Deus te abençoe, Camille, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, irmã Helena, é lindo, é maravilhoso quando nós recebemos de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando o Senhor, Ele atua na nossa vida, é tudo muito lindo, é muito prazeroso para aquele que pode adorar, que pode servir a Deus. Agora, queridos, irmã Luziete, a paz do Senhor, irmã Luziete, que benção, né, irmã Luziete? Deus cuida dos seus. Oh, glória. Irmã Sônia. Então, olha só, no 3 vai dizer sobre a natureza e mensagem do livro de Jó. Nós vamos ler sobre por que os justos sofrem. Existe bondade desinteressada e mais ainda, pode o homem compreender a Deus? A paz do Senhor, irmã Isabel Machado, a paz do Senhor Jesus. Olha só, por que, número 1, os justos sofrem? Você tem uma resposta? No seu entendimento, deixa eu me acertar aqui, no seu entendimento bíblico, ou até mesmo, não sei, talvez você fala, ô irmã Jaire, está sumida, irmã Jaire. Deus abençoe, tá bom? Seja bem-vinda, tá, minha querida irmã? Deus abençoe, tá? Você talvez pode dizer para mim, por que os justos sofrem? Por quê? Qual é o entendimento para a gente chegar a esta conclusão? Amém? Mesmo quando Deus diz não, Ele está conosco na luta, jamais nos deixa só. Que bênção, né? Um amigo fiel, um amigo verdadeiro, o amigo mais chegado que o irmão, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que não nos desampara, não. É aquele que está conosco sempre para nos abençoar, para nos responder segundo a sua boa vontade. Por que então os justos sofrem? Diz assim, algumas das questões mais importantes levantadas no livro, a irmã Thelma já
Colocou lá, por que sofrem os justos? Por causa da consequência do pecado. O pecado, na verdade, amados, traz uma consequência de sofrimento para toda a humanidade. Sofre tanto retos como ímpios. Sofrem tantos bons como maus. A paz do Senhor, irmã Lucinéia. Seja bem-vinda ao estudo essa noite. Deus abençoe, seja bem-vinda. Vamos lá então. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Deus fazendo ou não é Deus, não é isso, irmã Luziete? Eu também tenho sido abençoada, graças a Deus, né? Jesus Cristo é maravilhoso, irmã Lena. Ele cuida de nós, sabe? Então nós vamos ver aqui, a filosofia, irmã Valnete Andrade, pode trazer a questão disso aí. Por que os justos sofrem? Mas isso, irmã Marinal, irmã Valnete, irmã Helena, nesse sentido, o que vai acontecer? Qual é o pensamento? A filosofia vai trabalhar essa questão. Por que as pessoas sofrem? Por que fulano sofre e o outro não sofre? Por que numa família um sofre mais do que o outro? Porque numa família, por exemplo, um é rico e o outro é paupérrimo. Porque um tem vários amigos e o outro não tem amigo nenhum. Isso é tudo questão da filosofia. Isso é tudo questões filosóficas. Questões de natureza humana. Que vai tratar aí a questão da antropologia, né? A questão do homem. A irmã operou, que benção. Está bem? Está tudo bem, irmã Jaile? Recuperou, já está bem? Graças a Deus. Irmã Marinalva, irmã Rosemary, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Então, agora, se a filosofia vai trazer as perguntas, por quê, a irmã Thelma já trouxe a resposta teológica. A resposta teológica vai ser diferente da resposta filosófica. Porque a resposta teológica ela vai ter um respaldo bíblico. Embora o filósofo ele vai tecer os seus comentários, acreditando ou não. Mas a teologia vai definir o que acontece e por que acontece. E a irmã Thelma definiu muito bem a questão por que o justo sofre. Sofre por quê? Por causa do pecado. Observação, queridos. Observação. Não sofre porque pecou. Não sofre porque pecou. Mas sofre porque o sofrimento é a consequência do pecado. A paz do Senhor, irmã Siné, irmão Jorge, irmã Mariana, Deus abençoe. Então, queridos, a questão do pecado é que traz os sofrimentos. Olha só. Coloca para mim aí, se você puder. Pelo menos para que a gente tenha mais pessoas. Não tem problema se repetir, não. Por exemplo, para você, amado, qual um sofrimento que o pecado trouxe? Manuziete, a desobediência. Mas vamos colocando mais aí. Qual é? Qual é a consequência que o pecado trouxe? Vai colocando. Vai digitando aí. Então, nós vamos
nós vamos ver, né? Nós vamos ver que o pecado, ele é algo que não aconteceu agora. Por causa dele, não é isso, irmão Luzete? Por causa do que aconteceu lá no Éden, é que nós estamos vivendo essas questões teológicas. Igual a irmã Thelma já colocou ali, olha. Consequência do pecado, nos separa de Deus, trouxe a morte. O pecado fez isso. O pecado tornou-se, daqui a pouquinho, Manjara, nós vamos estar orando, tá? Vamos estar orando daqui a pouquinho por todos os irmãos da live, tá bom? Daqui a pouquinho, mais 20 minutinhos, já estaremos orando. Então, o pecado fez com que o homem, irmã Isabel, tornasse inimigo de Deus, separado de Deus. O pecado fez com que o caminho para a árvore da vida fosse cercado. Deus não habita com o pecado, disse a irmã Thelma. A consequência do pecado é a morte, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então as consequências, por que o justo sofre? É por causa disso. Mas o pecado faz de nós, irmã Rosemary, inimigo de Deus. Aí outra questão aqui, filosófica, mas Deus trouxe a resposta ao salmista. Quando ele via os ímpios prosperando, e ele observava ele mesmo, e ele não prosperava. E ele começa a questionar com Deus. Ele começa a pensar e dizer, Senhor, como pode ser isso? Eu sou justo e não tenho, e outro é ímpio e tem. Que exemplo nos deixa Jó? Quando Deus confia na sua fidelidade, Satanás havia dito que ele só o servia porque ele dava tudo, mas Deus provou para Satanás que Jó era servo fiel, quando mesmo passando por lutas, por provação. Obrigado, irmão Marcos, pelo comentário. Então nós vamos ver, irmãos, como Deus opera, como Deus age. Então o salmista vai ter a resposta de Deus do seguinte modo: filho, não fique assim não, porque os ímpios prosperam só nessa vida, porque o que está reservado para eles é a morte eterna, é estar separado de mim. O que eles estão ganhando aqui, eles vão gastar somente nessa vida. E você não, filho. Que você está adquirindo para a vida eterna. Então, quando você vê os ímpios prosperando nesta vida, não fique triste. Continue comigo. Continue com o Senhor. Continue louvando a Deus. Porque os ímpios deixarão de ser, enquanto os servos do Senhor estarão com ele. Sendo que os ímpios têm somente para essa vida. É verdade, irmã Thelma. Então, ao longo dos anos, tanto os teólogos quanto os filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam. Tá vendo? Quando os amigos de Jó vão falar com Jó, a ideia que eles deixam passar é que se a pessoa fosse boa de fato, ela não passaria por aquilo que Jó estava passando, irmã Mara Regina, irmão Elcio. A ideia deles é que se Jó fosse um homem de fato reto, ele não passaria por aqueles problemas. Então, o Senhor vai fazer questão de trazer para eles esta verdade
dizendo que não era assim. Glória a Deus, tenho sido muito abençoada pelo meu Deus. Quinta-feira passada eu estava sentindo muita dor na perna esquerda. Quando o pastor orou, aquela dor passou e conseguiu dormir. Que bênção, minha irmã. Oh, maravilha, maravilha. Glória a Deus, né? Aleluia. Então é isso que deve acontecer na nossa vida. É nós entendermos que Deus, Ele está no controle. Então a filosofia vai dizer o seguinte, olha, o pensamento filosófico, né? Olha, se você é bom, nada de mal vai acontecer com você. Inclusive, não sei se eu vou conseguir falar a palavra certa, né? Mas os triunfalistas, o homem não aceita o não de Deus. Temos exemplos na Bíblia. Deus disse a Adão para não comer do fruto, mas comeu, pecou. Né? Os triunfalistas, eles não vão aceitar essa questão de enfermidade. A prosperidade, a doutrina da prosperidade, se não vista à luz da Bíblia, sim, com certeza, irmã Thelma, sempre quando há questionamentos na Bíblia, quando tem perguntas na Bíblia, como havia no Novo Testamento e Jesus respondia, é para quê? É para que nós tenhamos uma ideia de como Deus quer tratar, como Deus quer agir. É verdade. Então, as perguntas que eles faziam, depois nós vamos ter as respostas também. O modo como Deus trabalhava, como Deus estava agindo naquelas questões. Então, a filosofia vai trabalhar essa questão, né, essa ideia de quem é bom não vai sofrer, mas a Bíblia não fala assim. Queridos, todo mundo, vou usar um exemplo bem nosso, do Brasil, porque o Brasil é muito rico em praias, em tantas coisas assim. Olha, o sol nasce para todos. Pode ter ali na praia, ali na areia, servos de Deus com seu guarda-sol aberto, que depois vai lá, aproveita o mar, sabe? Do outro lado pode ter um ímpio que não quer nada com Deus, que vai estar com seu guarda-sol aberto, daqui a pouco vai lá dar um mergulho no mar. O Pai provê as bênçãos para todos. O Pai provê as bênçãos do sol, do ar, da água, do respirar para todos. Porém, a salvação só para quem recebe a Jesus como Salvador pessoal. Se você recebeu a Jesus, você vai usufruir do que todos usufruem aqui, mas no final alcançará a vida eterna, né? Alcançará a vida eterna. Glória a Deus. A irmã do Roosevelt e Rondinelli, a irmã está aí no Paraná, irmã Rosemary. Eita bênção, Deus abençoe a irmã aí, né? Mas temos que aceitar, porque se ela fizer, se ele fizer, é Deus, né? É verdade, irmã Luziette. Deus não está equiparado à nossa altura. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que nosso, e os caminhos de Deus também são diferentes dos nossos caminhos. Deus nos disse
que tem cruz e fardo. É verdade, irmã Thelma. Então, tanto faz bom ou mal, justo ou ímpio, vai ter fardo e vai ter cruz. Porém, para o ímpio, pode ter fardo, cruz, até dinheiro, mas depois tem vida separada de Deus. Para o salvo, fardo, cruz, mas depois tem céu de glória. Quem vai para o céu de glória aí? Aproveita para dar um aleluia aí. Deixa gravado teu aleluia em nome de Jesus. Então, nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre a questão. Ou seja, ninguém que está passando algum mal, algum tipo de mal, é porque errou, porque falhou. E nem todos, porque estão recebendo bênção, é porque são bons. Não. E vai chegar essa questão. Não é isso, irmã Elza? No 2, existe bondade desinteressada, irmã Rosemary? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Entendeu? Para muitas pessoas, tá? Não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Qual era a tese do diabo? Olha, para ele, Jó, só permanecia fiel, oh meu Deus, a Deus, porque recebia benefícios em troca. Sabe? Irmã Teresa, irmã Kelly, né? Não foi isso que o diabo falou lá para Deus? Não, Deus, para com isso, não se iluda com Jó. Jó só te serve porque o Senhor deu tudo para ele. De repente alguém pode olhar para você e para mim na igreja e falar assim, não, mas só está lá na igreja porque, inclusive, queridos, infelizmente, tem uma turma que não sabem da vida do pastor, da vida do servo de Deus. Aí, principalmente pastor, quando compra um carro, quando tem um bem, irmã Eliane, alguém fala, tá roubando da igreja, tá tirando da igreja, mas não sabe que tem um carnê desse tamanho de prestação para pagar. Então alguém fala, mas ser pastor assim é bom, ser da igreja assim é bom, que vida boa, vida fácil. Tem gente assim, que associa a vida cristã a uma vida de bênção somente. Amém. Tem bênçãos? Tem, mas tem compromisso. Tem responsabilidades também. Então, são coisas que, na verdade, nós vamos ver que vai fugir, sabe? Do nosso, vamos dizer assim, vai fugir da nossa alçada. Por isso que nós temos que ter o cuidado. Qual é o cuidado? O cuidado de nós permanecermos fiéis ao Senhor, né? De nós honrarmos ao Senhor, de nós louvarmos ao Senhor. Irmã Elza, tem, infelizmente tem. Obrigado, irmã Helena, compartilhou com a irmã Rosemary, que bênção. Bênção pura, né? Deus deu uma lição para o diabo, é verdade. Por quê? Porque Deus vai falar, eu conheço ele, eu sei quem é ele, mas vai lá, faz o que você quer fazer, tira o que ele tem. Então, aí nós vamos entender o seguinte, quando alguém tem esse pensamento, a pessoa está servindo a Deus só porque Deus está dando, na verdade, ele está pensando como o diabo pensa. Como o diabo quer fazer as pessoas pensarem. As provações passamos e também para nós aperfeiçoar diante de Deus, pois ele prova quem ama e elas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eita fogaréu, irmão Marcos Brito. Que bênção, irmã Maria, Helena, irmã Lucinéia. Então, queridos, olha só. Essa era também a tese do inimigo, né?
Para eles, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, era assim. Temos que ser fiel, nós sabemos, né? Teremos a nossa vitória, né, certa em Cristo, né, irmã Rose? Nossa vitória em Cristo, ela é certa. A família de Jó era uma família formidável, cercado de muitos amigos, gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos, ou seja, ele tem tudo, então ele tem motivo suficiente para ser devoto, para ser um adorador, para ser um seguidor, para ser alguém que vai adorar. Tem tudo, tira para ver se ele continua adorando. Todavia, vindo o fortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Sabemos que, infelizmente, muitos são a si mesmo. Muitos são a si mesmo. Quer ver? Ó, você vai concordar comigo agora. Ó, Covid-19 chegou literalmente para afetar o Brasil final de fevereiro, início de março. Março, conta comigo. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Parece que aí já vão 7 meses. 7 meses. Quantos servos de Deus que já podiam estar caminhando e não querem mais caminhar? Vão para tudo quanto é canto, mas não vão para a casa de Deus. É a calamidade. É o dia mau. Veio, a pessoa esqueceu. Acostumou a ficar em casa. Esqueceu de Deus. São os infortúnios que podem acontecer. São os momentos terríveis que ninguém está livre de passar, amados. Infelizmente, muitas pessoas assim. Mas no caso de Jó, o inimigo quebrou a cara. Porque mesmo assim, Jó continua adorando. Eu sirvo a Deus na saúde, na doença, na riqueza, pobreza, ou com Ele até a vida eterna. Amém, irmã Thelma. Que bênção. Esse deve ser o nosso pensamento. Parece que só na igreja que tem Covid. É verdade, irmã Rosemary. Parece que é só na igreja. Os outros lugares pode lotar, pode ir no cinema, pode ir no show, pode ir no shopping, pode. Mas quando fala na igreja não pode não. Deus falou a Balaão, para meu povo não tem palavras de maldição, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Eita, glória a Deus. Fogarel, prefeito Valdinei. Então o inimigo vai colocar em xeque. Ele te serve porque ele tem tudo. De fato, tem uns que só querem o Senhor pelas bênçãos. Jesus vai falar isso também. Vocês estão me seguindo, sabe por quê? Porque eu multipliquei pão lá atrás. Vocês estão me seguindo porque eu dei peixe para vocês. Jesus sabia disso também. Minha irmã, filha da minha mãe, me disse que a teologia vai salvar ela mais, né? Vai para a praia, faz coisas que só misericórdia. Sim, são coisas, né, que a pessoa tem que saber até que ponto ela não está entristecendo a Deus. Mas tudo que tem na natureza, Deus colocou de bênção para a nossa vida. Quem pode ir à praia, andar na areia, principalmente se puder andar na areia, se a areia for limpa, descalço, é muito bom, né? Mas só que às vezes não pode, né? A gente parar, quem pode parar, assentar na sua varanda e olhar a natureza. Esses dias têm estado bem bonitos pela manhã. E aonde eu moro tem bastante verde, uma área verde muito grande.
Então a gente já acorda com os pássaros, não é isso, irmão Nelson? Né? Irmão Nelson sabe aqui, conhece bem. Né? Aí a gente acorda com os pássaros. Isso é maravilhoso. São coisas que Deus colocou para nós. Aí você acorda, você tem uma família abençoada, você tem tudo isso. Aí o inimigo fala, assim é fácil adorar. Mas, às vezes as coisas mudam, né? No 3 diz assim, pode o homem compreender a Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram o impacto que as revelações divinas têm sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Está lá nos capítulos 38 a 42. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experimentar Deus mudou completamente a vida de Jó. Queridos, do mesmo modo, nós temos que conhecer o Senhor profundamente e não somente de ouvir falar. Infelizmente, tem muita gente que está conhecendo a Deus só de ouvir falar. Parece que são como os samaritanos que a mulher vai e prega para eles. Só que eles não ficaram só lá no ouvir falar. Eles ouviram falar, mas vieram até Jesus. E depois disseram para a mulher, olha, já não cremos mais só por aquilo que você falou, mas cremos porque ouvimos ele falar. Mas infelizmente tem muitos assim. Para nós conhecermos a Deus com profundidade, nós temos que buscar ter experiências com ele. Concluindo essa nossa primeira lição, diz assim, nessa lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética, e isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas, o que é demonstrado que o conhecimento de Deus é um anseio de todo ser humano. Jó, por exemplo, vai dizer, e eu termino assim, eu sei. Jó vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Foi Jó que disse isso. Tantos milhares de anos atrás ele pôde dizer isso. Então Jó é um livro poético. Jó está junto com Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? Jó faz parte dessa coleção de livros maravilhosos, tá bom? Amém, irmã Rosemary? Não esqueça, irmã Rosemary, a experiência que a irmã teve com Deus, não, porque são essas experiências, olha só, as experiências que eu tive com Deus lá atrás e as experiências que eu estou tendo com Deus hoje, vocês também tiveram experiências lá atrás, estão tendo hoje, são combustíveis para nos levar a seguir em frente na presença do Senhor. Queridos, chegamos ao final do nosso estudo. A paz do Senhor, irmã Marta. Quando o homem realmente salvo não dá ouvidos a nenhum convite de Satanás e não olha para o colorido falso que o mundo oferece. Ô irmão Marcos Brito, o irmão agora usou a filosofia, hein? Que bênção, graças a Deus, né? Então, quando o homem realmente salvo não dá ouvidos a nenhum convite de Satanás e não olha para o colorido falso que o mundo oferece. Ó, dá até para colocar embaixo lá no Facebook e botar embaixo assim, ó, Marcos Brito. Maravilha, muito bom, muito bom. Queridos, chegamos ao final do nosso estudo. Espero que os irmãos tenham, nesta primeira lição, pego alguma coisa, né, que já vai fazer diferença para nós. E na próxima lição, semana que vem, vai ser quem era Jó. Quem era Jó?
No capítulo 13 ele diz: já entreguei minhas causas a ele e serei justificado. Amém, irmã Thelma. Que bênção. Você pode orar comigo? Chegamos ao final, eu preciso concluir para não ficar um vídeo muito extenso. Eu quero orar com você. Quero te convidar a conhecer o meu canal do YouTube. Você que ainda não conhece, compartilhe, mande para o seu Messenger, para os seus grupos de WhatsApp, tá bom? O nosso Senhor continua vivo, amém. Mande para o seu grupo de WhatsApp, tá? Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Obrigado, irmão Marcos. Sempre esteja com a gente, tá bom? É uma benção. Ó, sábado que, não amanhã, na outra semana, vamos ter o estudo, a gravação, se Deus nos der graça, na sexta. Mas no sábado, nós vamos estar falando para a família. Casamento, namoro, noivado, ficar, não ficar, divórcio. Uma palavra bem ampla. E eu acredito que vai ser muito bom para o próximo sábado, né? Semana que vem, tá bom? Então você que puder, vai ser uma benção. E você que não se inscreveu no nosso canal do YouTube, te convido. Venha com a gente estudar a palavra do Senhor. Obrigado, irmã Rose. Que Deus abençoe a irmã também, em nome de Jesus. Ore comigo. Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta primeira lição que podemos estudar hoje acerca do livro de Jó. Obrigado pelos seus filhos e filhas que puderam estar comigo. Foi uma sala com irmãos seletos que estiveram conosco participando desta aula. Muito obrigado. Que cada um deles sejam ricamente alcançados por sua bênção. E aqueles que deixaram aqui os seus pedidos de oração, entra com providência. A irmã Sueli Barros, ó Pai, que o seu cunhado ia operar, não pôde operar por algum motivo. O Senhor está no controle. Que nada saia daquilo que o Senhor tem reservado para o Luiz Fernando. Pai Santo, guarda-nos, abençoe-nos, responda-nos segundo a sua boa vontade. Estamos em tuas mãos e por isso precisamos viver o que o Senhor tem para nós. Enche-nos de bens, não bens materiais que passam, que acabam, mas nos encham dos teus bens, bens eternos, bens que nos levam à vida eterna. Pai, sê conosco, nos guarda, nos abençoe de forma maravilhosa. Que todos que curtiram, compartilharam, comentaram, sejam abençoados. E aqueles que estão enfermos sejam curados, desempregados, que a porta do emprego chegue e os teus filhos alcancem a vitória. Assim eu oro, abençoando a todos, desejando um sábado de paz, de bênção e de conquista em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmã Eliane. A irmã é bênção, tá bom? Deus abençoe a irmã, o irmão Joaquim, a Zilanda, né? A irmã Rosemary dizendo que a lição foi uma lição abençoada, o irmão Marcos também, né? Vocês que têm acrescentado na nossa vida, no nosso ministério, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. E eu desejo a todos um sábado de paz, um sábado de bênção na presença do Senhor. Presbítero Valdinei, Deus abençoe. Final de semana abençoado por irmão. Para toda a sua casa e família. Irmã Cidélia também. Deus abençoe, irmã Cidélia, grandemente. Irmã Marta, demais irmãos estão levantando oração. Que Deus te abençoe. Vamos à bênção? Você pode estender as suas mãos, onde você está. Se você estiver dirigindo, não estenda a mão não, tá, irmã Cinéia? Mas se você não tiver, estenda as suas mãos. Vamos à bênção, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta do Senhor. E todos nós que cremos dizemos amém, em nome de Jesus.
Deus abençoe a todos. Um excelente sábado para todos e um final de semana cheio da presença do Senhor. Meu amigo Moab, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Compartilhe, tá? Mande para mais alguém. E se você depois quiser entrar lá, depois que a gente colocar no nosso YouTube, se você quiser entrar lá também, de lá você compartilhar, você nos ajuda na divulgação do nosso canal e também do material, que vai ir para a pesquisa de muita gente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. A irmã também, irmã Cidélia, toda a sua casa, família, em nome de Jesus. Irmã Luzete, Deus abençoe, a paz do Senhor. Irmã Isabel, logo mais eu te espero, hein? Para nossa live de sábado, em nome de Jesus. Amém.